Fundos imobiliários podem falir? Corre o risco de falir? Depois dessa queda do CACR11 que teve essa semana, a segunda pergunta que eu mais recebi foi justamente essa. A primeira foi: o que eu faço? Eu vendo? Eu compro? Foi inclusive tema do vídeo anterior. Agora, a segunda pergunta que eu mais recebi foi: fundo imobiliário pode falir? E se falir, o que eu faço? Fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu vou explicar direitinho para você como que funciona, tá? Se você não me conhece, o meu nome é Renato, esse daqui é o canal Reinvest, e aqui eu falo sobre fundos imobiliários, sobre investimentos de uma maneira simples para você não investir no escuro. Então, se de repente nesse vídeo surgir alguma informação que você ainda não tenha, você considera lá no final deixar o seu like, compartilhar com algum amigo seu e, lógico, se inscrever aqui no canal, tá bom? Mas vamos lá para o que interessa, que é justamente esse papo de fundo imobiliário pode falir, não pode falir, como que funciona se de repente ele falir. O que me motivou a gravar esse vídeo foi esse comentário aqui, ó. E a resposta para ele é: tecnicamente não. E eu vou explicar o porquê. Fundo imobiliário, ele não pode falir porque ele não é uma entidade jurídica com personalidade de empresa. Ele não é, por exemplo, como uma Petrobras, como uma Varig. E Varig eu fui lá, né? Só quem é mais velho conhece. Uma Americanas, uma Magalu da vida, por exemplo. Os fundos imobiliários, eles são classificados como uma comunhão de recursos em forma de condomínio fechado. Ou seja, em outras palavras, é como se fosse uma grande vaquinha para poder investir em imóveis de um modo geral. Entretanto, pode acontecer duas situações com o fundo imobiliário que são praticamente equivalentes, tá? E elas são: o fundo pode ser liquidado, e isso tem o aval dos cotistas, ou ele pode perder muito valor de mercado, como é o caso recente do CACR11, e os cotistas amargarem aí um prejuízo absurdo, que não chega a ser uma falência, mas eu imagino que dói igual, né? No caso de uma liquidação, é uma coisa que acontece num senso comum. Tem um consenso entre a administradora, a gestora e os próprios cotistas, porque normalmente é convocada uma assembleia e aí todo mundo, né, os cotistas, a gestora e a administração, decide vender os ativos, e aí o valor da venda desses ativos ele é repartido, né, dividido, na verdade, entre os cotistas. E aí existem alguns exemplos recentes aí de 2024, 2025 que são o MCHF11, o BLMC11 e o BBFI11B, que inclusive esse último, né, ele fez a venda de todos os ativos e aí repartiu o valor entre todos os cotistas, encerrou o CNPJ. Então, assim, não foi de fato uma falência, mas houve um consenso entre os cotistas, a gestora e a administração de que era necessário encerrar, né, liquidar com o fundo imobiliário. Agora, existem outros casos, e esses são muito mais delicados, vamos dizer assim, né? Que são de fundos que, por algum motivo, perderam muito valor de mercado. E hoje a gente tem o caso do CACR11. Só que existem outros casos clássicos e mais emblemáticos, né? Não mais emblemáticos, mas tão emblemáticos quanto, que são, por exemplo, eu separei aqui um deles que, para mim, inclusive, é um exemplo de, assim, só investe nesse fundo quem não analisa a carteira, quem não sabe analisar, investe por dica, né? Que era o caso do XPCM11, um fundo da XP que tinha um imóvel que tinha apenas um inquilino, que era a Petrobras. Quando a Petrobras inventou de sair do imóvel, a receita simplesmente foi a zero. Automaticamente o fundo não tem de onde tirar dinheiro, ele não tem como pagar os cotistas, o dividendo foi a zero. E aí é basicamente o caso que a gente está vendo hoje com o CRCA11, né? O CRCA11 decidiu não pagar dividendo no mês de maio. O resultado aí hoje é 60% aí praticamente de prejuízo no valor da cota. No caso do XPCM11,
foi basicamente a mesma coisa. Os cotistas viram o seu patrimônio investido nesse fundo imobiliário derreter de uma maneira absurda. Além desses dois casos, a gente ainda pode ressaltar o HCTR11 e o DEVA11, né, que junto com o CACR11 são fundos que emprestam dinheiro. Então, se por acaso eles tomam um calote, não tem como efetuar o pagamento dos dividendos para os cotistas, e a gente sabe que o mercado de fundo imobiliário ele é muito reativo a dividendos. Se tem um fundo imobiliário que está pagando bem, está pagando certinho, está pagando muito, naturalmente esse fundo imobiliário ele vai valorizar porque vai ter muita gente querendo comprar ele. Da mesma maneira que se o fundo imobiliário por algum motivo diminui o dividendo ou se ele para de pagar, como é o caso do CACR11 essa semana, vocês já viram o resultado, né? Não preciso nem me estender muito nessa questão. E aqui vai um bônus para vocês, tá? O que acontece, Renato, se a administradora do fundo imobiliário falir ou quebrar, enfim? Não acontece nada. Vai ser convocada uma assembleia para trocar a administradora. O fundo imobiliário ele possui um CNPJ separado da administradora, então uma coisa na realidade não tem muito a ver com a outra. E aí convoca-se uma assembleia para que os cotistas decidam, né, quem vai ser o novo administrador do fundo. Ponto final. Então, no resumo, o risco maior, na realidade, não é nem a questão de falência, mas sim o fundo imobiliário perder ali o valor dele de mercado, seja por vacância, seja por calote, e aí você vê o seu patrimônio derreter de uma maneira que talvez seja irreversível, como é o caso, por exemplo, do HCTR11. E para se proteger dessa questão, é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, eu tenho vários posts no Instagram e no TikTok falando sobre isso também. Não tem outra forma. Você tem que diversificar o seu portfólio. Não adianta você pegar 10 mil, 20 mil, 30 mil reais e colocar tudo num fundo imobiliário só. É como se você estivesse colocando todos os ovos na mesma cesta. E aí, se a cesta cai, vai quebrar todos os seus ovos. Entende? Então, o conselho que eu posso dar nessa questão, né, acho que é o conselho que todo influencer sério de fundos imobiliários e ações e renda variável no modo geral costuma passar para os seus espectadores, que é diversifica, sabe? Pega uma parte do seu patrimônio, coloque em fundos imobiliários, só que dentro dos fundos imobiliários diversifique em vários setores. Fundos imobiliários hoje tem muito fundo bom em logística, em shopping, em setor de papel, setor de renda urbana, tem inclusive fundos de investimento agro que não são fundos imobiliários, mas enfim, tem uma dinâmica muito parecida. Coloca uma parte do seu patrimônio em renda fixa para você poder aproveitar ali. Hoje, inclusive, a taxa Selic ela ainda está bastante alta, está em 14,50, já esteve mais alta, né, no começo do ano. Se você conseguir, coloca um pouco do seu patrimônio em dólares, enfim, nunca coloca tudo em um único ativo ou em uma classe de ativo. Tá? Não coloca tudo em fundo imobiliário, ou tudo em ações, ou tudo em renda fixa. Se você colocar um pouquinho em cada tipo de ativo, e dentro desses tipos de ativo você ainda conseguir diversificar mais, você vai estar extremamente protegido. O seu valor não, o seu valor de dinheiro, seu patrimônio, aliás, não vai oscilar, tá? Então, se por acaso um cair, outro sobe, porque sempre tem essas correlações de mercado e você vai acabar se protegendo e não acontecendo como, por exemplo, a galera que, não todos, obviamente, né? Mas muita gente que eu vi que investiu no CACR11 tinha boa parte do patrimônio nele, única e exclusivamente porque o dividend yield era muito alto. E pior, eu cheguei a conversar com pessoas que tinha dinheiro, tinha não, tem na verdade, dinheiro nele, dinheiro no RPR11, que também é outro ativo que, assim, pagou muito dividendo e hoje, se você for olhar, ele tá pagando, sabe, uma merreca, ou a cota caiu vertiginosamente. Então, o segredo e para encerrar esse vídeo é diversifique o seu patrimônio em várias classes de ativo.
não tem segredo. É isso. Isso é que vai te proteger, isso é que vai fazer com que você não perca dinheiro, tá? E, enfim, para encerrar esse vídeo, porque ele já está razoavelmente longo, o que eu vou dizer para você é: curte aqui, tá? Se você ficou até aqui, curte o vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas que você conseguir. E se isso te agregou de alguma forma, e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque a gente está com uma meta aqui de conseguir chegar pelo menos a 500 inscritos daqui para junho, julho, talvez. Essa é a meta do canal, tá? Então, se você puder contribuir com isso, eu vou ficar muito grato. Esse, inclusive, é um canal que não vai te vender nada. Eu nunca vou te vender absolutamente nada aqui. Tudo que eu passo para você é extremamente gratuito, mas aí a forma que eu peço para você me ajudar é me seguindo nas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui fixadas no primeiro comentário, e também se inscrevendo aqui no canal e compartilhando o vídeo. Isso já me ajuda pra caramba. Ajuda inclusive o YouTube a entender que o conteúdo é bom, que agrega para as pessoas, e aí ele vai por si só divulgando para as pessoas, tá? E aí, para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.